Muito se fala sobre como a IA pode agilizar procedimentos e reduzir burocracia no direito. Mas na prática, como vocês veem essa mudança? Primeiro Augusta, primeiro as damas e depois Edson. Como é que vocês veem essa mudança? De que forma vocês estão usando a inteligência artificial? Olha, eu uso a inteligência artificial desde que ela começou a aparecer de uma forma maior no mundo do direito. E com isso eu já venho me aprimorando com ela há aproximadamente 3 anos e meio. E hoje eu posso dizer para vocês que no mundo jurídico, o não uso dessa ferramenta, ela traz um grande prejuízo para a advocacia. Porque aquilo que nós teríamos um tempo mais longo de pesquisa, de elaboração, de discernimento, que no passado, antes de nós termos os famosos compêndios, nós abríamos N livros na nossa frente para poder fazermos uma peça jurídica. A partir do momento que os compêndios passou a existir, nós começamos a ter informações com mais celeridade do que ocorria no mundo jurídico, na jurisprudência, etc. Mas a IA é muito importante entender que ela não trabalha sozinha. A IA, para lhe ajudar, você tem que ter o conhecimento, você tem que ser um advogado que tenha toda uma capacidade de criação jurídica naquilo que você pretende, para que você busque a IA como uma ferramenta de ajuda. Eu hoje consigo verificar que existe uma possibilidade muito grande de disseminar isso de uma forma legal, inclusive acadêmica. Uma das grandes dificuldades que eu sempre verifiquei, ensinei direito durante 19 anos, a dificuldade é você pegar um advogado recém-formado que ele pode entender de doutrina, mas ele não entende quase nada das ferramentas que são necessárias para você desenvolver a sua atividade de advocacia. E na grande maioria das vezes traz uma grande angústia àqueles que querem aprender. Hoje eu tenho estagiários que pedem para estagiar gratuitamente. Claro que eu não aceito, eu acho que todo tipo de atividade tem que haver uma remuneração. Então eu vejo que o judiciário, com algumas tecnologias de inteligência artificial que utiliza, como por exemplo o juízo de admissibilidade de um recurso, trouxe para nós, advogados, a capacidade de ter uma decisão mais célere, de coisas que nós levávamos, às vezes, na instância superior, na verdade, 4, 5 anos para sair uma decisão de não admissibilidade, porque é impossível que um ministro e que um desembargador consiga ter acesso a tudo com essa rapidez que se torna necessária, porque o mundo ele gira, a sociedade gira cada vez mais rápida. Então eu vejo que hoje, se você não busca mecanismos que possam lhe auxiliar a desenvolver uma boa advocacia, você vai ficar para trás. Então, meu amigo Edson, a gente ouviu aqui a opinião de Augusta e ela fez uma colocação muito interessante, que é exatamente, se você não conhece direito, se você não tem a técnica jurídica, a inteligência artificial não vai lhe ajudar muito. Aí me faz lembrar Alice no País das Maravilhas, quando é perguntado para onde você quer ir. Assim, quando não se sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não é assim? Então, se você não sabe a técnica jurídica, você não vai saber sequer como pedir para a inteligência artificial executar algo para você e executar com propriedade demais. E você precisa conhecer tão bem para poder conferir e saber se o que ela fez é correto ou não. Eu lembro de casos recentes, inclusive teve 2 casos, foi no tribunal, em um tribunal do Sul, de advogado que citou jurisprudências inventadas por IA. Inclusive foi advertida, a OAB foi oficiada. Então a gente percebe que o que está acontecendo hoje é gente usando inadequadamente a IA, como se a IA fosse um substituto de advogado, e não é isso. Edson, e como é que você está usando a IA na sua vida? Me diga lá. Bom, eu, incentivado pela minha amiga Augusta, que foi a primeira do nosso grupo a se apropriar desses conhecimentos técnicos,
porque eu sou bacharel em comunicação, mas sempre tive uma boa relação com o mundo do digital, né? Com a pós-modernidade que sempre traz os avanços da sociedade, sempre estive atento. Mas Augusta ela se especializou rapidamente nisso e contaminou a todos os amigos. E nisso eu passei a utilizar, eu já utilizava algumas tecnologias na organização de procedimentos. Nós tínhamos já sistemas para controle de processos, para controle de prazos, para controle de clientes, mas o uso da inteligência realmente eu comecei a usar, vamos dizer assim, tem uns 6 meses. Não tomei os cursos que Augusta realmente ela é dedicada, ela toma cursos. Pessoal, advogado estuda, cadê? Eu vou falar para aquela câmera ali. Advogado estuda todos os dias. É, verdade. Quem quiser entrar nessa profissão precisa gostar de ler. Ou hoje, com as tecnologias, tem que ter saco para ouvir. Aliás, tem que ter condições de se manter sentado, disciplinado para estudar, lendo ou ouvindo. E nem todos hoje têm paciência para isso. Então, eu nos 6 meses que estou usando, não fiz os cursos, mas pela influência de Augusta, o conhecimento a gente está muito disponível. Eu tenho dito aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho, aos meus sócios, utilize a inteligência, comece hoje, nas coisas mais básicas que você está fazendo na sua vida. Antigamente a gente pedia as coisas no Google. Hoje, eu acho que nós precisamos criar o hábito de conversar com a inteligência, para que nós possamos entender como funciona quando você dá uma ordem à inteligência e o que é que ela vai te responder. Ao você criar esse diálogo, que foi o que aconteceu comigo, hoje sem a inteligência, eu tenho uma das inteligências, deixa eu desligar para ela não entrar em ação, deixa eu desligar, que eu programei ela e se eu tiver ligado com a minha internet e disser o nome desse estagiário que eu tenho aqui, ele entra em ação, porque eu programei ele sob a orientação da minha amiga. Então, assim, eu uso hoje tenho três hoje uso de sistemas de inteligência artificial, cada uma com uma especificidade dentro da minha área de trabalho. E eu consigo atender a demanda dos meus clientes numa velocidade incrível e com uma qualidade que nós três somos do tempo do carbono. Eu sou do tempo do carbono e tenho orgulho. E olha, quando entrou o processo digital, pensa num cara que se aborreceu com o processo digital. Porque eu dizia, caramba, me dá o carbono que eu resolvo isso agora. Me dá aí o processo que eu resolvo isso agora. Porque a gente era do tempo que chegar. O problema é como você muito bem colocou. Você tem que saber, você tem que ter um conteúdo jurídico para poder verificar se a inteligência está lhe dando a coisa correta. Se você não tiver conhecimento, nada vai adiantar a inteligência. Mas não é só no mundo jurídico, não. É em todas as áreas. O engenheiro, o médico veterinário, o dentista, ao usar a inteligência, se ele não tiver conhecimento na área dele, ele poderá ser enganado pela inteligência artificial. E eu quero aqui fazer uma citação. No início de janeiro de 2025, Elon Musk fez uma entrevista, deu uma entrevista na escola dos Mariners lá dos Estados Unidos. Fugiu o nome da escola agora, mas a escola mais importante de formação de militares dos Estados Unidos. E lá no meio da entrevista, o tema era inteligência artificial. Nós estamos falando de inteligência artificial. Podem procurar no YouTube, senhores e senhoras, que vocês vão encontrar essa entrevista do Elon Musk junto a essa escola dos Estados Unidos de formação da elite das Forças Armadas. E um dos generais pergunta: e essa inteligência artificial? Porque eles estavam discutindo a criação do robô Optimus, né? Sim. Que eles têm lá, que o Elon Musk, a empresa dele, patenteou. Qual é a possibilidade dessa inteligência se virar contra nós? Um general perguntou. Elon Musk deu risada e respondeu: uma chance de 25% a 30%. E uma chance de 25% a 30% da inteligência se virar contra o ser humano é um percentual altíssimo. O que é que eu quero alertar com isso? Não estou levando para a importância das questões militares. Vamos trazer para a nossa realidade.
você precisa checar o que ela está dizendo, porque ela pode te enganar, 30% de erro. Sim, sem dúvida. E ela falha, ela alucina, a inteligência artificial. Exatamente, ela pode trazer um contexto que ela construiu e que não é real. Agora, Edson, você muito bem colocou, agora uma outra indagação. Você precisava entregar a idade assim, dizer que nós somos do tempo do carbono? O Augusto, ele sozinho, né, Augusto? Ele, daqui a pouco ele vai dizer que ele é do tempo da máquina de escrever. Eu tenho 20 anos. Você vai ter que dizer que é, porque eu não sou. O Augusto, a gente conversando com esse povo jurássico, isso, pessoal, do tempo da máquina de escrever, a gente aqui da época da inteligência artificial, nós aqui que somos da época da inteligência artificial, né, Augusto? Eu nunca vi uma máquina de escrever, nem diz o que é isso. Nem conhece aquela marca famosa Hamilton, né? Saca, não sei o que era Olivetti, tudo isso eu vejo retroprojetor, né? Gelatina, cópia de gelatina. Nós somos do tempo do data show, do notebook. Falar nisso, notebook LM, uma outra inteligência artificial também que é fantástica, que você consegue colocar textos, obras lá dentro e ela faz uma compilação. Notebook LM, Grok, ChatGPT, nossa, o ChatGPT já começou agora, o 5. Começou essa semana. Não, o ChatGPT já tem agora a função agente, porque a gente ficava criando aqueles GPTs, os assistentes GPTs, e agora ele já tem a função agente concorrendo aí com Humanos ou menos como Pois agora Humanos, eu comecei a ter umas aulas sobre ele. Humanos é fantástico, ele é fantástico. E de fato ele é muito interessante, agora a gente precisa aprender, né? Olha, eu já tô tomando o curso do Humanos. Tá vendo? Porque meu mentor lá não me deixa dormir no ponto, não. Eu sempre fui adepto de novas tecnologias, tá? Na verdade, eu, aos 17 anos, 18 anos por aí, eu fui trabalhar na época era Centro de Processamento de Dados. Então, ainda trabalhei na minha aí... Na adolescência, ainda continuo adolescente, mas naquela ainda continuo adolescente. Só fez maioridade agora. Mas eu trabalhei no Centro de Processamento de Dados e nesse Centro de Processamento de Dados a gente lidava, naquela época era um CID PC 501, ainda tinha disquete. Pelo menos eu sou de um tempo mais moderno, não sou do tempo do carbono como o meu amigo Edson, né? Já sou do tempo do computador, você percebe? Já sou do tempo do computador. E quando eu comecei a advocacia, logo na sequência, os computadores já começaram a ficar disponíveis e acessíveis. Era muito caro? Sim, era muito caro. Mas era uma ferramenta, eu lembro do meu primeiro editor de texto, era o WordStar. Era um editor de texto, o WordStar. Eu comecei a trabalhar no framework. Tá vendo? Mas vamos deixar passado para lá, não é? Não vamos falar mais de passado, vamos falar de futuro, de presente, aliás, de presente, né? De presente, porque nosso tema hoje é inteligência artificial e a gente está falando aí para os nossos colegas, advogadas e parabenizando-os pelo dia da advocacia e também da magistratura. Hoje vamos parabenizar aí os operadores do direito, os nossos guerreiros e guerreiras, colegas, advogados, advogadas, magistradas, né, que estão aí na labuta diária na entrega da prestação jurisdicional. E